O que realmente te limita? Será o peso do passado? As dificuldades do presente? Ou será que a prisão mais forte está dentro da sua própria mente? Todos os dias, você é atacado por dúvidas, por medos, por crenças que parecem inquebráveis. Mas a verdade é que essas correntes são muito mais frágeis do que parecem. E se eu te dissesse que sua mente pode ser treinada para transformar cada obstáculo em um degrau? Os grandes sábios sempre ensinaram: a verdadeira força não está no que acontece fora, mas em como você reage por dentro. Os estoicos entendiam isso melhor que ninguém. Eles sabiam que o maior poder não era controlar o mundo, mas controlar a si mesmo. E quando você aprende a treinar sua mente, você não apenas sobrevive às dificuldades, você se torna inabalável. Disciplina não é privilégio de poucos, é como um músculo. E quanto mais você exercita, mais forte fica. E sabe o que acontece quando você começa a treinar de verdade? Deixa de enxergar problemas como paredes e passa a enxergá-los como portas. Você troca dúvida por confiança, medo por aca, estagnação por movimento. Nesse momento, Voca descobrir não é que os limites desaparecem, é você quem aprende a superá-los. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. 12 passos para treinar sua mente e mudar completamente sua vida. Mas antes de continuar, faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Tenha uma mente ilimitada. Esse simples gesto vai reforçar o seu compromisso com essa transformação. Agora, vamos começar. Passo 1. Rasgue o véu da ilusão. Sua mente é o seu verdadeiro reino. O mundo que você enxerga não é a realidade em si, é apenas o reflexo das crenças que você aceitou como verdades. Desde cedo, você foi moldado. Disseram o que era possível e o que não era. Disseram o que devia desejar e o que devia temer. Mas e se eu te disser que tudo isso é apenas um véu, uma cortina fina, quase invisível, que te impede de enxergar o que realmente é? Já dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quantos de nós realmente entendem isso? Pense comigo. Um homem passa a vida inteira dentro de uma cela. Acredita que não pode sair. Até que um dia, com hesitação, ele empurra a porta. E ela sai. Ela nunca esteve trancada. E então ele descobre: tudo o que conhecia era apenas um fragmento da realidade. Assim também é com você. A mente pode ser a sua prisão, ou o seu castelo. A chave sempre esteve nas suas mãos. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua interpretação sobre ela. E você pode mudar essa interpretação a qualquer momento. O mundo pode tentar te dobrar, mas só te quebra se você permitir. E agora vem a pergunta inevitável: você está pronto para abrir essa porta? Está pronto para rasgar o véu da ilusão e enxergar a vida sem máscaras? Ou vai continuar esperando alguém vir te libertar? A escolha sempre foi e sempre será sua. Estoicismo é uma das filosofias mais poderosas para treinar a mente para a batalha diária. Ele nos mostra uma verdade simples: o maior inimigo que enfrentamos não está fora, está dentro. Quando somos dominados por emoções, quando cedemos à procrastinação, ao medo e à dúvida, nos tornamos escravos de nós mesmos. Mas o estoicismo não prega uma vida sem emoções. Pelo contrário, ele nos ensina a cultivar o autocontrole, a distinguir o que está sob nosso poder e o que não está. É assim que conquistamos a verdadeira liberdade mental. E o primeiro passo é aceitar voca e humano. Você erra, se distrai, sente medo, mas quando reconhece suas fraquezas, você dá o primeiro passo para superá-las. Os estoicos sabiam que a virtude não é um ponto final inalcançável, é uma prática constante. Está em cada ação, em cada pensamento, em cada decisão do dia a dia. Aceitar essa luta interna é aceitar a condição humana. Só assim podemos começar a crescer. E um dos maiores inimigos dessa jornada é invisível. A procrastinação, ela parece inofensiva, mas é traiçoeira. Adiar não é apenas deixar uma tarefa para depois, é adiar a sua própria evolução. Como Sêneca dizia, o tempo é nosso bem mais precioso. Se você o desperdiça, está desperdiçando a própria vida. Procrastinar é fugir de um confronto direto com a sua capacidade de vencer. E o único antídoto contra isso é a ação imediata. Decidir agir, mesmo sem motivação. Porque a paz verdadeira não vem do descanso, vem da disciplina. A mente, assim como o corpo, precisa de treino.
precisa de desafio. Não há crescimento sem esforço. Outro inimigo poderoso é a dúvida, o medo de errar, a insegurança, a incerteza sobre o futuro. Todos esses pensamentos surgem naturalmente, mas, se não forem controlados, se transformam em correntes que te paralisam. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar: nossas ações, nossos pensamentos, nossa forma de responder à vida. O futuro é incerto. O sucesso nunca é garantido. Mas é justamente por isso que precisamos agir com coragem agora. Epicteto lembrava: a nossa liberdade está em decidir como reagimos às circunstâncias. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. E quando você decide agir mesmo com dúvida, está forjando a mentalidade de um vencedor. A fraqueza também aparece. E muitas vezes, quando a vida exige mais de nós do que acreditamos poder dar. Mas aqui está a verdade. Fraqueza não é permanente. Ela é apenas uma percepção e pode ser superada. O corpo pode ser treinado. A mente pode ser fortalecida. E tudo começa com pequenas vitórias diárias. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, cada vez que faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, você constrói resistência. Com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna natural. Resistência mental não nasce apenas das ações, mas também das ideias, da forma como você interpreta o mundo. A mente treinada não se abala com o externo, ela enxerga além. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a agir com firmeza sobre o que está em nossas mãos. Nossa atitude, nossa visão e nossa resposta. Todos os dias. Você tem essa escolha: ceder à fraqueza ou avançar com disciplina. E cada decisão molda o seu padrão mental. Quanto mais você treina sua mente, mais descobre que não há limites para o que pode alcançar. Eliminar a procrastinação, enfrentar a dúvida e superar a fraqueza é construir uma mente forte, resilient e ilimitada. Esse é o verdadeiro objetivo da batalha diária: conquistar a si mesmo. 3. Seja o arquiteto da sua mente. A grande questão é: você está construindo sua mente de forma consciente, ou apenas vivendo em uma estrutura que outros ergueram para você? Cada pensamento que você cultiva é um tijolo. Cada crença que você aceita é um alicerce. Você está projetando sua mentalidade, ou permitindo que outros façam isso por você. Nenhuma grande obra nasce sem um arquiteto. Mas muitos vivem como se suas mentes fossem prédios abandonados, cheios de rachaduras, sustentados por fundações fracas. Se você quer mudar sua vida, precisa aprender a construir a sua mente. Epicteto dizia: o primeiro passo para a liberdade é saber o que está sob nosso controle. Você não controla os ventos, mas controla a forma como ajusta suas velas. Você não controla as tempestades, mas pode fortalecer sua embarcação. O pensamento automático é um veneno. Ele se infiltra sem que você perceba e molda a sua realidade. Se você age no piloto automático, está entregando seu destino ao acaso. 2. Homens podem viver o mesmo fracasso. Um vê isso como prova de incompetência, o outro como oportunidade de crescer. A diferença não está no que aconteceu, mas no modo como a mente foi construída. Por isso, você precisa se tornar consciente dos seus próprios pensamentos. Não dá para continuar deixando que ideias soltas e emoções passageiras ditem quem você é. Assim como um arquiteto precisa de um plano antes de erguer um edifício, você precisa de um plano para sua mente. Não há transformação sem intenção. Marco Aurélio sabia disso. Diariamente, para si mesmo. Suas meditações não eram para os outros, mas para reforçar os princípios que queria viver. Ele arquitetava a própria mente. E é exatamente isso que você também precisa fazer. A forma como você encara os desafios começa pela arquitetura da sua mente. E essa construção depende do que você permite entrar todos os dias. As conversas que mantém, as ideias que aceita, as informações que consome. Tudo isso é o material com que você está erguendo a sua própria fortaleza mental. Se o alimento diário é o pessimismo, sua visão de mundo será sombria. Se o medo é o que domina os seus pensamentos, a estrutura será frágil, incapaz de suportar as tempestades da vida. Mas se você escolhe cultivar clareza, força e sabedoria, então estará edificando uma mente inabalável. E lembre-se, pensamento não é mestre, é servo. Quando você o controla, ele é uma ferramenta poderosa. Mas se o deixa solto,
Ele se transforma em correntes invisíveis que te aprisionam. O estoicismo nos ensina que a mente precisa ser treinada todos os dias. Assim como o corpo, ela só ganha força com repetição, disciplina e resistência. Cada vez que você escolhe a razão, em vez da emoção, clareza, em vez da reação impulsiva, está fortalecendo os alicerces da sua mente. Mas não basta apenas resistir ao negativo. Se quer ser um verdadeiro arquiteto da mente, precisa preencher os espaços vazios com algo maior. Cada pensamento limitante que você remove precisa dar lugar a uma crença que te impulsiona. Acreditar que pode mudar não é uma frase motivacional, é uma necessidade. A ciência já provou, o cérebro é plástico. Ele pode se moldar e se transformar ao longo da vida. Ou seja, você não está condenado a pensar da mesma forma para sempre. Pode escolher novos caminhos, novas formas de enxergar o mundo. E isso exige paciência. O trabalho de um escultor. Retirar excessos. Moldar a cada dia. Criar uma versão mais forte, mais resiliente, mais consciente de si mesmo. A mente que você constrói será o destino da sua vida. Se for fraca, qualquer tempestade a derruba sem força laida. Nada poderá abalar. Fortaleza que você se tornou. O arquiteto da mente não teme o esforço. Ele sabe que a construção nunca está completa, que sempre há algo a lapidar, que a jornada é contínua. E aí surge a pergunta inevitável. Você vai assumir o controle e moldar sua mente para a grandeza? Ou vai deixar que ela continue sendo um terreno abandonado, vulnerável ao acaso? É só sua. Ninguém pode construir a sua mente por você. Imagine o quanto você poderia ter conquistado se tivesse silenciado aquelas dúvidas. Existe um potencial dentro de você que ainda está adormecido. E sabe por que ele continua assim? Porque você deixou aquela voz interna te convencer a não tentar. A verdade brutal é: ninguém pode calar essa voz por você. Ninguém entra na sua mente e muda sua programação interna. Esse é um trabalho só seu. Mas aqui está a boa notícia. Essa voz não é uma sentença de prisão perpétua. Ela pode ser desmontada, pedaço por pedaço, até restar apenas a sua essência verdadeira. Como começar? Primeiro, desafiando cada pensamento que ela lança contra você. Ela diz: você não consegue. Pergunte: por que não? Ela insiste: você não é bom o suficiente. Responda: quem decide isso? Depois, prove que ela está errada. Haja, faça, arrisque. Cada pequeno avanço que você dá é uma rachadura na estrutura dessa voz. Dia após dia, ela vai desmoronar. E então, algo mágico acontece. O silêncio da dúvida se transforma na presença da confiança. A hesitação dá lugar à ação. Pela primeira vez, você sente o peso da liberdade que vem de dentro. Não há inimigo maior do que aquele que habita sua mente. Mas também não há vitória mais grandiosa do que derrotá-lo. A dor é inevitável. Não importa quem você seja. Ela vai bater à sua porta, menos pode ser uma perda inesperada, um fracasso amargo, uma traição ou um vazio que consome seus dias. A maioria foge, busca distrações, se esconde, lamenta. Mas existe outro caminho, e poucos ousam escolhê-lo. Transformar a dor em poder. A dor não é castigo, não é derrota, é energia bruta, esperando para ser usada. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou guerras, traições e pestes, e ainda assim nunca se entregou ao desespero. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A dor só tem poder se você permitir. O que realmente machuca não é a situação, mas a interpretação que você faz dela. A mesma experiência pode destruir ou fortalecer, dependendo da mentalidade que você escolhe. Pense na dor como fogo. O mesmo calor que derrete o ferro também o transforma em lâmina. Quando você se entrega à dor, ela destrói. Quando você a usa, ela te fortalece. Cada cicatriz que você carrega pode ser ferida ou símbolo de resistência. Cada lágrima, cada batalha, cada perda não foi em vão. Os estoicos praticavam o amor fati, o amor pelo destino. Tudo o que acontece, bom ou ruim, é parte de um fluxo inevitável. Aceitar a dor como professor, não inimigo. Aceitar não significa se tornar indiferente. Significa entender que fugir é inútil, que lamentar não muda nada, que existe um caminho melhor. Usar a dor como combustível para crescer. A mediocridade é silenciosa. Ela chega devagar, se infiltra nos pequenos hábitos, nas pequenas escolhas.
adiar planos, aceitar o mínimo, justificativas, desculpas. O perigo, ela se disfarça de conforto. O ser humano busca o caminho mais fácil, o familiar, o seguro. Mas esse conforto é veneno lento. Corroe ambição, crescimento e identidade. O grande problema não é só estar acomodado, é nem perceber que está. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. A mediocridade prospera, onde há indecisão, desculpas e medo do desconforto. Ela vive na mente preguiçosa, acostumada a atalhos e satisfação imediata. A saída: tornar-se alguém que não teme esforço, que abraça o crescimento como compromisso inegociável. Excite, consciência e confronto direto com a parte de você que prefere o caminho mais fácil. O comodismo oferece alívio momentâneo, mas tudo se acumula. Cada escolha mínima fortalece as correntes da mediocridade. A grandeza não é sorte, é resultado da disciplina diária. Epiteto diz: não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas como que o podemos moldar. Nossa mente, nosso caráter, nossas ações. Esperar pelo momento perfeito é armadilha. A mediocridade se alimenta da espera. A decisão de agir, mesmo sem garantias, é o que define quem escapa da prisão mental. O medo mantém muitos presos, mas o verdadeiro fracasso não é cair. É nunca ter se arriscado para descobrir do que você é capaz. Cada desafio enfrentado, cada limite superado, cada dia em que você escolhe crescer, em vez de se acomodar, destrói o ciclo da mediocridade. O tempo não espera. Cada dia que você aceita menos de si mesmo te afasta do que poderia ser. Mas há sempre um ponto de ruptura. Um momento em que você percebe que já perdeu o tempo demais. Esse momento pode ser agora. Decida não viver abaixo do seu potencial. Cada passo, cada escolha, cada ação será um tijolo na construção de algo maior. A mediocridade não resiste à disciplina. Quando você exige mais de si, ela desaparece. E sobra o que realmente importa. Mente livre, espírito forte, vida que vale a pena ser vivida. A incerteza assusta, mas não é inimiga. O verdadeiro inimigo é a paralisia causada pelo medo. Se esperar pelas respostas perfeitas nunca darão. Russell, a força vem de aceitar a incerteza e avançar mesmo no escuro. Epicteto, não temos controle sobre eventos externos, apenas sobre nossas reações. Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. O que define o sucesso não é a ausência de riscos, mas a coragem de agir, apesar deles. A incerteza é uma porta a menos para crescimento para a evoluca. Para a liberdade, todo avanço exige atravessar o desconhecido. Nenhuma conquista surge sem risco. Nenhuma evolução acontece sem enfrentar o incerto. A mente despreparada vê a escuridão e recua. A mente treinada vê a escuridão e avança. O desconhecido nunca desaparece, mas você pode controlá-lo. E esse controle começa com a ação. Não importa quão nebuloso seja o caminho. Um passo à frente vale mais do que ficar parado. Imagine um viajante na escuridão. Ele não vê o fim do caminho, não sabe o que espera além da curva. Ele tem uma escolha: parar e esperar o amanhecer ou seguir andando. Seguir, mesmo sem certezas. A cada passo, um pouco mais do caminho se revela. Vida funciona da mesma forma. O sol não nasce para os que esperam. Ele ilumina os que avançam. Mesmo cercados pela incerteza, o medo nasce do desejo de controle. Queremos garantias, queremos previsibilidade, mas o mundo não funciona assim. O tempo é imprevisível. O destino é escrito apenas com cada passo que damos. A grandeza surge para quem abandona a ilusão de controlar tudo, para quem aprende a navegar no caos com confiança. Os estoicos treinavam suas mentes para não temer o que está além do controle. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O medo é sofrimento antecipado, preocupação com cenários que muitas vezes nunca acontecem. Quer ser ilimitado? Mude sua relação com o desconhecido. Pare de vê-lo como obstáculo. Comece a enxergá-lo como campo de possibilidades. Camine antes de se sentir pronto a avançar. Mesmo sem enxergar o destino, a clareza vem com o movimento, não com a espera. Paradoxo poderoso. Quanto mais evita a incerteza, mais fraco se torna. Quanto mais se expõe a ela, mais forte cresce. Coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Cada vez que enfrenta o desconhecido,
Algo dentro de você muda. Sua mente se expande, sua confiança cresce, sua tolerância ao desconforto se fortalece. Quem espera garantias vive pequeno. Nunca ousa, nunca explora quem abraça. A incerteza encontra força onde antes havia medo. Cria oportunidades onde antes via riscos. A mente limitada não exige caminhos claros, não busca previsibilidade. Ela compreende que a única constante é a mudança e aprende a dançar com ela. Em vez de resistir, o desconhecido sempre estará à frente. Fugir não faz desaparecer. Ele é inevitável, mas dentro dele reside um segredo. É aí que o crescimento acontece. Cada grande conquista começou com um passo no escuro. Quem espera pela certeza está condenado à estagnação. A mente ilimitada aprende a coexistir com o medo. Não busca eliminar a incerteza, mas avança de qualquer forma. Isso é liberdade. Isso é poder. Pare de esperar. O único momento que importa é agora. Dê o primeiro passo. Mesmo no escuro, o caminho se revela com o movimento. A pergunta não é se o desconhecido vai desaparecer. Você vai continuar esperando ou avançará sem todas as respostas? A força do guerreiro ou guerreiro não se constrói no campo de batalha. Ele se constrói na disciplina diária. Sua força vem de comandar a si mesmo, de resistir às tentações, do permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta desviá-lo. A maioria vive à mercê dos próprios impulsos. Busca conforto imediato, evita esforço, cedem às distrações. São escravos do prazer momentâneo. A verdadeira liberdade vem de dominar a si mesmo. Epitato ensinava um homem livre. Não é quem faz o que quer, mas quem controla seus próprios impulsos. A mente indisciplinada é como o navio sem leme. Vai ao sabor das correntes, arrastada por emoções e influências externas. A disciplina não depende de motivação. Não é acordar inspirado. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Acordar cedo, treinar quando a mente pede pausa, dizer não ao que te afasta do propósito. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele tinha luxo, poder, prazer ilimitado menos, mas escolhia a simplicidade. Não se tornou escravo de seus desejos. Disciplina é o fogo que forja a mente, como o metal que se torna espada. Sua mente se molda com esforço, resistência e repetição. Os fracos cedem ao primeiro obstáculo. Os fortes continuam. A diferença não está em sorte ou talento, mas na persistência diária. Cada ato de disciplina fortalece a mente. Cada vitória sobre preguiça, procrastinação e impulsos constrói um caráter inquebrantável. Não se torna disciplinado em momentos grandiosos. Se torna disciplinado nos detalhes do dia a dia, no ato de levantar, continuar, resistir com o tempo. O esforço se torna natural. A disciplina se torna parte de quem você é. Quanto mais disciplina você tem, mais livre se torna. Não é mais escravo de impulsos ou circunstâncias. Pode criar sua própria realidade. Agir com propósito, decidir sua vida. Disciplina não elimina prazer, só ensina a escolher os que constroem. Troca satisfação imediata por conquistas que realmente importam. Mentalidade de ferro. Inquebrável. A mentalidade de ferro é resistir quando tudo tenta te derrubar. Não se curva diante de desafios. Não se abala com obstáculos. Marco Aurélio sabia: a força interior supera qualquer circunstância externa. Dominar a si mesmo é dominar o mundo. A mente de ferro é cultivada diariamente. Aceita que desafios fazem parte da jornada. Dificuldades não são fardos, são oportunidades de crescer. A força mental não está em eliminar problemas, mas em não ser dominado por eles. Em permanecer firme, aprender e se adaptar. Aceite impermanência. A dor passa, a alegria passa. Não se apegue a extremos, viva no presente. Controle suas reações. Isso é liberdade verdadeira. Ser inquebrável não é não sentir dor. É enfrentar qualquer desafio com mente disciplinada. Isso cria poder interno, resiliência e liberdade. Nada pode parar quem se recusa a desistir. Ser imparável não é não sentir medo, é avançar, apesar dele. As grandes mentes da história falharam, foram rejeitadas, enfrentaram desafios imensos, mas havia algo dentro delas que nunca cedia. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sabia disso. Governou Roma em crises, guerras e pestes, e ainda assim manteve sua mente firme.
Não porque o mundo lhe ofereceu facilidades, mas porque ele se recusou a ser derrotado pelas dificuldades. O estoicismo ensina a verdadeira força vem do que ninguém pode tirar de você: sua mente, sua determinação, seu espírito. O primeiro passo para se tornar indomável: entender que a resistência não depende do que acontece ao seu redor, mas de como você escolhe encarar cada desafio. A vida joga pedras no seu caminho. Cabe a você decidir se elas serão obstáculos ou degraus. Os que se recusam a desistir transformam dificuldades em aprendizado, fracassos em oportunidades, dor em combustível. A mente humana é moldável, capaz de se adaptar, mas só aqueles que a treinam conseguem usar essa força a seu favor. Os estoicos falavam do destino. A realidade nem sempre se curva aos nossos desejos. O que importa é como reagimos ao que nos acontece. Epicteto, escravo, que se tornou filósofo, não escolheu seu nascimento, mas escolheu sua resposta. Ele poderia ter se resignado. Escolheu se fortalecer, aperfeiçoar sua mente, ensinar que liberdade vem de dentro. Ser imparável é exatamente isso. Ninguém pode impedir sua evolução, a menos que você permita. A resistência mental se constrói aos poucos. Cada decisão de continuar, quando seria mais fácil parar, a fortalece. Todos têm momentos de dúvida, todos sentem exaustão, mas os indomáveis ignoram essa voz e seguem adiante. O caminho da grandeza é feito de passos na escuridão, de batalhas silenciosas contra si mesmos. A verdadeira força não se mede pelo que conquistamos, mas pela capacidade de nos levantar sempre que necessário. Não espere um cenário ideal para agir. A vida não dá concessões. O momento perfeito é aquele em que você decide agir, independente das circunstâncias. Ser indomável é isso. Um espírito que não se dobra, que não se rende, forjado no fogo da persistência. Cada dificuldade superada, cada dor transformada em aprendizado, fortalece algo dentro de você. Quem desiste nunca experimenta essa evolução. Quem persiste, descobre. A verdadeira grandeza não está no destino, mas no caminho percorrido. Nada pode detê-lo. O não é o fim. É apenas um capítulo da jornada. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes da lâmpada. Nelson Mandela passou décadas preso antes de se tornar símbolo mundial de resiliência. O que une essas histórias não é a ausência de fracassos, mas a recusa em permitir que eles definam a pessoa. Ser indomável não significa não sentir dor ou medo. Significa usar a dor como combustível, transformar sofrimento em ação. A disciplina é essencial. A motivação é passageira, mas a disciplina constrói impérios. Acordar e avançar, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sozinho. Cada pequeno ato de disciplina fortalece a mente, torna menos a mais resistente, mais focada, mais determinada. A jornada de se tornar imparável não é para todos. Muitos desistem. É árduo, exige sacrifícios. Mas quem persiste descobre algo extraordinário. Poder de não ser refém das circunstâncias. O poder de continuar quando todos já pararam. O poder de saber que, aconteça o que acontecer, você sempre pode avançar. Não existe força maior que uma mente que decidiu não desistir. Essa é a força que transforma impossível em realidade, que atravessa barreiras e muda destinos. O mundo pode testar você, mas enquanto houver vontade dentro de você, enquanto houver desejo genuíno de continuar, você seguirá sempre. Nada pode deter quem se recusa a desistir. Olhe para trás e veja progresso, ou apenas desculpas. A diferença entre onde você está e onde deseja chegar está nas escolhas que faz todos os dias. Cada ação, por menor que seja, molda a pessoa que você está se tornando. Se você quer ser alguém imparável, precisa agir. Como tal, tomar decisões difíceis, abrir mão do que te distrai, suportar o desconforto sem recuar. Mas se você abraçar esse caminho de verdade, vai descobrir algo incrível. A vida recompensa aqueles que não desistem. Nada pode deter quem decide continuar, não importa o que aconteça. Essa é a essência da resiliência. Essa é a marca daqueles que se tornam lendas. Enquanto muitos se rendem ao primeiro obstáculo, os indomáveis seguem em frente. Enquanto outros veem problemas, eles veem trampolins para avançar. No fim das contas, não importa o que a vida coloca no seu caminho. O que importa é como você escolhe enfrentá-la. O destino pertence a quem não se rende. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você.
Poucos têm a disciplina e a determinação para buscar essa transformação. Treinar a mente não acontece da noite para o dia. Mas cada passo que você dá te leva a um novo nível de força, clareza e liberdade, que antes parecia impossível agora se torna parte do seu caminho. Agora quero saber de você. Ficou até o fim? Comente aqui até o fim para mostrar que está comprometido com essa jornada. E me conta também, de onde você está me assistindo? Quero ver até onde essa mensagem está chegando. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. Assim podemos continuar fortalecendo sua mente todos os dias, juntos.